Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões do vestibular da Unesp. Bora para a aula? Bom, antes de começar a aula, você já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Tem vídeo novo toda quinta-feira, então quando você ativa o sininho, você recebe todas as novidades. Além disso, eu acabei de lançar o meu site profanelise.com.br. Lá no site você tem acesso a novidades e sabe um pouquinho mais sobre o canal. Além disso, você tem uma área lá que você pode se cadastrar e ao fazer esse cadastro, você recebe um link para um grupo do Telegram exclusivo, onde eu envio material, onde eu converso com vocês, envio o link dos vídeos antes deles subirem para o ar, tá? Dá uma olhada, me fala o que você achou, porque o site está bem legal. Bom, pessoal, nesse ano de 2020, por conta da pandemia, da quarentena, das aulas remotas, muitos vestibulares das universidades públicas alteraram a sua forma de processo seletivo, pensando em ajudar de alguma forma os estudantes, os vestibulandos, né? E não foi diferente com o vestibular da Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. A Unesp, ela alterou a sua segunda fase. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falei sobre as 3 universidades paulistas, falei sobre a USP, a Unesp, a Unicamp, comentei um pouco sobre o estilo da prova, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Aliás, tem uma playlist só de vestibulares, tanto do ano passado como desse ano, que você pode consultar. O fato é que a Unesp altera então a sua segunda fase e a grande novidade é que nós teremos a segunda fase em apenas um dia e somente com questões objetivas, ou seja, somente com questões de você assinalar. Então antes eram questões dissertativas, dividido em vários dias, em áreas, e agora todo mundo que for para a segunda fase vai fazer a prova num único dia com questões objetivas. Bom, para você que está meio perdido aí, fez a inscrição, mas ainda não tem muita certeza das datas, eu vou relembrar você. A primeira fase da Unesp ela vai acontecer entre os dias 30 e 31 de janeiro de 2021. E a segunda fase vai ocorrer no dia 28 de fevereiro. Então, a gente tem aí essa alteração de apenas um dia da segunda fase. Pensando na prova e qual é o conteúdo, o que a prova vai pedir, a primeira fase, ela tem 90 questões objetivas e, de acordo com o edital da Unesp, né, do vestibular da Unesp, as áreas específicas que aparecem na prova são aquelas áreas que estão nos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, que são aqueles seguidos, né, para o ensino médio, que teoricamente você tem aí durante as suas aulas do ensino médio. Então, quais são as áreas, né? Quais são as matérias, vamos dizer assim, né? As disciplinas que vão aparecer? Primeiro a gente vai ter a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, que basicamente é língua portuguesa, literatura, língua inglesa, educação física e arte. Essa é uma especificidade aí da Unesp, né? Educação física e arte. Depois a gente vai ter na área de ciências humanas e suas tecnologias, história, geografia, filosofia e sociologia. E ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, que vem biologia, química, física e matemática. Você já deve conhecer um pouco disso aqui por estudar no ensino médio também, né? Esse parâmetro aqui, ele também vai muito forte no Enem. Já na segunda fase, que é a grande novidade, nós vamos ter então uma segunda fase, como eu disse, apenas de questões objetivas e com uma redação. O que vai ter nessas questões objetivas, né? Qual vai ser o conteúdo? São 60 questões, sendo que 20 de cada uma é das áreas do PCN também. Então a gente tem novamente aí 20 perguntas de linguagens e códigos, 20 perguntas de ciências humanas e 20 perguntas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Então, segue aí o mesmo esquema da primeira fase, provavelmente com um aprofundamento maior. E, por fim, nesse mesmo dia, você vai fazer a redação, né, em língua portuguesa, em gênero dissertativo. Segundo o edital da Unesp, né, essa redação vai avaliar propriedades de progressão temática, coerência, coesão, pensando ali na modalidade de escrita culta,
coisa que quem está fazendo o terceiro ano do médio, o cursinho, já sabe mais ou menos como funciona. Bom, pessoal, eu decidi então escolher 2 questões do vestibular da Unesp de 2020, do ano passado, e 2 questões do vestibular de 2019. Peguei essas questões da primeira fase para a gente praticar um pouco questões objetivas. Afinal, quem vai prestar a Unesp vai fazer a primeira e a segunda fase dessa forma. E aí, não significa que porque não são questões de escrever, né, dissertativas, que elas serão mais fáceis ou mais simples. Da mesma forma, né, o candidato precisa saber interpretar textos, fazer relações, saber conceitos históricos. Quando a gente fala da área de ciências humanas, é preciso muito cuidado nesse sentido. Então, eu decidi trazer aqui nessa aula a resolução, a análise de 2 questões de cada ano. E eu recomendo você, obviamente, que está estudando, né, para qualquer vestibular, ou para o Enem, ou para qualquer processo seletivo, que você conheça a prova. Eu já tenho outros vídeos em que eu falei isso, eu vou repetir aqui, né? É sempre importante você fazer a prova, conhecê-la. No caso da Unesp, o que é interessante? Além das provas do final do ano, nós temos as provas do meio do ano, as provas de inverno. Você pode acessar na internet, você encontra, né, inclusive no site oficial da instituição que prepara o vestibular da Unesp, que é a VUNESP, você encontra as provas antigas, você encontra provas antigas já solucionadas em sites de grandes cursinhos e colégios por aí. Então, é legal que você pratique, que você faça as provas e que você conheça o estilo da prova, porque ela pode ser parecida com um vestibular ou outro, mas ela tem o estilo Unesp de prova. Eu selecionei então aqui 2 questões de cada ano, 2020 e 2019, mas aqui no canal tem playlists que eu falo do vestibular da Unesp, você pode procurar aí e eu faço uma análise um pouquinho mais aprofundada no sentido da prova em si, tá? Então eu selecionei aqui 2 questões que eu ainda não tinha resolvido, estou aqui com a minha colinha e já adianto para vocês, todas essas questões que eu selecionei, e até as que eu não selecionei, tá? A gente tem vídeo no canal que trata do assunto específico aqui que a questão traz, então você pode estudar aqui com as playlists do canal tranquilamente. Mas bora lá, vamos fazer essas resoluções. Primeiro eu peguei aqui a questão 32 da primeira fase da Unesp, uma questão basicamente de história, certo? E que tem como recorte aí a Idade Média, o período da Idade Média. Então vamos lá. A questão traz um texto e eu sempre gosto de frisar isso para você, vestibulando, que você repare muito bem na referência do texto, tá? Então a gente tem aí um texto do Georges Duby, que é um historiador especializado nesse período medieval. Você não precisa saber sobre isso, isso é bem específico, mas dá uma olhada no nome aí da referência, né, do livro onde foi retirado esse trecho. Damas do século XIII, a lembrança dos ancestrais. Então a gente já tem aí uma periodização. Século XIII, a gente está falando da Idade Média, dá para você ir relembrando tudo que você sabe sobre esse período. Por muitíssimo tempo, escreveu-se a história sem se preocupar com as mulheres. No século XII, assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guine e as damas de Ardres tiveram todas por marido um as da guerra, senhor de uma fortaleza que seu mais remoto ancestral havia edificado. A questão traz o seguinte: o texto trata de relações desenvolvidas num meio social específico durante a Idade Média Ocidental. Nele, então, a gente está falando aqui de relações desenvolvidas durante a Idade Média e como o texto traz, ele fala sobre as damas que tiveram como marido um as da guerra, um senhor de uma fortaleza. Ou seja, nós estamos falando da nobreza, né, de uma classe social bastante específica e que com ela, a gente já sabe, né, durante a Idade Média, teve ali certos privilégios, principalmente privilégios de nascimento, privilégios baseados na propriedade de terra, enfim, você pode dar uma olhada no meu vídeo sobre o feudalismo e lá tem um pouquinho mais sobre isso. Mas se você estudou, você já sabe, e você pode ir anotando isso do lado na prova, né? Você pode ir relembrando disso quando você for pensar nas questões de alternativa. A Unesp, ela muitas vezes, vocês vão ver aqui nessas questões,
ela ou traz questões que são bem diretas do conteúdo, bem conceituais, tá? Ou ela traz, de repente, uma imagem ou uma interpretação de um documento. Muitas vezes você precisa saber um pouco do contexto, mas a partir do documento, da imagem que ela traz, você consegue pensar sobre qual seria a resposta mais adequada. Não significa que você não tem que saber o conteúdo, pelo contrário, você tem que saber. Mas já facilita se você tem um pouco de noção do contexto, porque a prova te ajuda a sair um pouco dessa coisa decoreba, tá? É um pouco diferente do estilo de outras provas que são bem mais factuais. O fato de existir uma interpretação pode ser mais fácil dependendo do seu perfil. Então vamos lá. Quais são as alternativas, né? Então, durante esse período, nele, letra A, as mulheres passavam a maior parte de seu tempo nas igrejas, o que incluía o trabalho de orientação religiosa, e os homens atravessavam as noites em tabernas e restaurantes. Essa é uma alternativa bastante, vamos dizer assim, senso comum sobre a Idade Média, né? Quando a gente pensa nas mulheres da nobreza, obviamente elas inclusive iam para as igrejas, mas muitas mulheres, né, não só viviam nas igrejas, elas tinham que ficar em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos. Então não era exatamente só esse, né, só esse o seu dia a dia. Além disso, os homens, no caso da nobreza, guerreavam, então estavam em guerra, estavam em conflito, precisavam também cuidar do seu feudo. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre as mulheres da Idade Média, vocês vão entender o que eu estou falando. Na letra B, ele diz o seguinte: os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía as ações militares, e as mulheres, confinadas ao espaço doméstico, eram associadas à maternidade e, ocasionalmente, à santidade. Então, essa letra B aqui, eu já estou adiantando para vocês que ela é a correta, é a mais adequada, até porque o próprio texto, ele joga, né, ele atribui para as mulheres esse papel, ele fala bastante também do papel do homem, certo? No vídeo que eu tenho sobre as mulheres da Idade Média, a gente percebe que existia essa dupla colocação, então a mulher ela servia para ser a mãe, ou muitas vezes casos de destaque de mulheres nesse período foram mulheres que se ligaram à Igreja Católica, que se tornam, vamos dizer assim, santas, ou que se tornam mulheres de destaque dentro da dinâmica da igreja. Então, essa é a mais adequada, porque as outras não são. Vamos lá. Letra C. Os homens responsabilizavam-se pelos assuntos culturais, o que incluía a instrução dos filhos, e as mulheres dedicavam-se ao preparo das refeições cotidianas e, ocasionalmente, aos banquetes. Até poderia acontecer das mulheres, né, nesse sentido de se prepararem refeições, mas mulheres da nobreza tinham pessoas que trabalhavam para elas, para fazer isso, certo? A questão também de assuntos culturais para os homens, que incluíam a instrução dos filhos, isso está incorreto, né? Também tinham pessoas, principalmente membros do clero, que faziam esse papel de instruir os filhos da nobreza. Então, aqui a gente tem uma questão incorreta. Letra D. As mulheres eram obrigadas a pagar impostos, o que incluía o dízimo, e os homens livres de qualquer tributo conseguiam acumular mais bens e ocasionalmente enriquecer. Tanto homens quanto mulheres da nobreza, que é o caso desse texto, não pagavam impostos, né? Não eram obrigados a pagar dízimo, faziam ofertas, né, e tudo mais, mas não tinha essa obrigação nem essa divisão sexual, mulheres pagam, homens não. Letra E. Os homens dedicavam-se ao comércio, o que incluía deslocamentos para regiões afastadas da casa, e as mulheres incumbiam-se do trabalho nas lavouras e, ocasionalmente, na forja de metais. Então, de novo, estamos falando da nobreza, que não faz um trabalho braçal, isso era atribuído para os servos e camponeses. Homens, nesse contexto do século XIII, mas meados da Idade Média, não participavam do comércio nesse sentido, cuidavam da questão da guerra, da questão das suas terras, né? Então, vejam que interessante, pessoal. Nessas questões a gente consegue ir eliminando pensando nas características do feudalismo. E se a gente não interpreta de forma correta de quem esse autor está falando nesse texto, né? Se a gente interpreta, por exemplo, que ele está falando de servo, a gente pode também resolver a questão da maneira incorreta. Então vocês começam a perceber aqui, pessoal, que conforme a gente vai resolvendo as questões, a gente precisa mobilizar várias coisas, né? Primeiro, nós precisamos fazer uma interpretação do texto, ligar essa interpretação ao período histórico,
lembrar ali, né, do que a gente conhece sobre aquele contexto, sobre aquele período histórico e eliminando as alternativas, né? A prova da Unesp, ela traz essa característica que torna possível a gente fazer isso na interpretação, certo? Então, eu vou respondendo as outras questões e vocês vão reparando e vão percebendo. A próxima questão que eu selecionei aqui é uma questão que fala sobre os chamados povos pré-colombianos, ou seja, os povos indígenas que habitavam a América do Sul antes da chegada de Cristóvão Colombo, certo? Esse é um conceito meio complicado, tá, gente? Povos pré-colombianos é um conceito já bem criticado, mas a gente acaba vendo aí no vestibular e em outras questões também. No caso dessa questão, achei bem interessante porque ela não fala de uma sociedade específica, mas ela fala de forma geral sobre essas sociedades. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre esses povos incas, maias e astecas. Tenho um outro vídeo também só sobre os povos incas, você pode dar uma olhada lá também. E com esse conteúdo você consegue resolver essa questão tranquilamente. Vamos lá. Então nós temos esse texto aqui. De novo, temos o autor e ali nós temos cidades pré-hispânicas do México e da América Central. E vem o texto. Outra prática comum aos povos mesoamericanos foi a construção de cidades. As cidades mesoamericanas também serviam para dar identidade grupal aos seus habitantes, ou seja, as pessoas se reconheciam como pertencentes a tal cidade e não como indígena, termo que começou a ser utilizado pelos espanhóis para referir-se aos milhares de grupos que se autodenominavam mexicas, cholutecas, difícil, corta, Lígia, tlaxcaltecas, que se autodenominavam mexicas, cholutecas, tlaxcaltecas, dependendo da cidade que habitavam. Então nós temos uma informação importante aqui, né? Os próprios povos incas, maias, enfim, né, mesoamericanos, não se denominavam como indígenas, até porque esse nome foi dado depois pelos espanhóis, pelos europeus, né? Então a sua identidade estava muito ligada à sua cidade, isso é um ponto importante. E a questão comanda: as cidades existentes na América Central e no México no período pré-colombiano, letra A, foram objeto de disputa entre lideranças indígenas e conquistadores espanhóis, pois eram situadas em áreas próximas ao litoral. Interessante que até a vírgula aí podia até ser real, né? Mas quando a gente tem aí eram situadas em áreas próximas ao litoral, temos aí uma questão incorreta, porque se a gente pensa, por exemplo, em Cusco, que era a capital do Império Inca, ela se encontra no interior, né, onde hoje é o Peru. Nós temos também outros exemplos, então assim, é difícil você, toda vez, pessoal, em ciências humanas, em história, que você tem uma generalização, né, você desconfia. Todas as cidades, né, todas elas eram, complicadíssimo isso, tá? A gente está falando de uma ciência humana, então a gente está falando de detalhes, de especificidades. A letra B, as cidades, né, eram centros comerciais, políticos e religiosos que contribuíam para a caracterização e diferenciação dos habitantes da região. Galera, presta atenção nessa letra B. Ela não está basicamente interpretando o texto? Está dizendo aqui que essas cidades contribuíam para a caracterização e diferenciação dos habitantes. Eles se identificavam com as cidades em que viviam e se nomeavam dessa forma. Então, nós sabemos que as cidades eram centros comerciais, centros políticos, religiosos, elas tinham toda essa característica. E, ainda por cima, ela complementa o texto. Então, essa letra B é a questão correta, tá? Mas vamos para as outras. Letra C. Eram espaços dedicados essencialmente a cultos religiosos monoteístas, que asseguravam a unificação identitária dos povos. Primeiro, que a gente tem um erro conceitual aí, esses povos eram politeístas. Segundo, que as cidades não eram só ligadas à questão religiosa. E em terceiro lugar, que quebra totalmente a interpretação do texto. Está dizendo que era a religião que dava a identidade. E não é bem isso que ele diz, é a cidade, né? Letra D. Eram as capitais de grandes unidades políticas e sociais e seus governantes buscavam a homogeneização dos povos indígenas na região. Pelo contrário, né, a gente vê no texto também que não se buscava um tipo de povo único, né? Você tem pessoas que se identificam a partir dessas cidades. Letra E. Foram conservadas quase integralmente até os dias de hoje, graças a preocupações preservacionistas dos colonizadores espanhóis. Galerinha, muito pelo contrário, né? A gente sabe que a invasão a essas cidades
basicamente descaracterizou elas, né? A ideia dos espanhóis como colonizadores era justamente destruir qualquer sinal da religião, do culto ao politeísmo, do culto aos deuses incas, astecas, enfim. Destruir também qualquer tipo de identificação com essas cidades ou com os seus líderes. Quem seria então o líder agora? Era o espanhol. A religião que deveria ser seguida era a católica, então tá totalmente incorreta essa letra I. Bom, agora nós vamos fazer duas questões que são do vestibular de 2019, tá? Então, mais uma vez, peguei questões da primeira fase para que você possa praticar para a primeira e segunda fase desse ano. Essa questão aqui é bem interessante, como eu disse. A gente viu duas questões com textos mais conceituais, de análise da história, né, do período histórico. Agora, eu peguei duas questões aqui, justamente diferentes, para vocês perceberem qual é a dinâmica da prova. Essa questão que eu vou trazer agora é uma questão que tem um trecho retirado de um conto do Edgar Allan Poe, e depois, a próxima questão tem uma imagem, análise de uma imagem para se pensar o contexto histórico. Interessantíssima essa questão que traz um trecho da literatura do escritor Edgar Allan Poe, escritor inglês do século XIX, porque a gente geralmente tem nas provas da Unesp, não é a primeira vez que isso acontece, textos de literatura que se relacionam com a parte da área de ciências humanas. Aliás, essas questões interdisciplinares, multidisciplinares, são cada vez mais comuns, então fiquem atentos a isso. E essa questão aqui é um trecho que faz bastante referência ao período da Revolução Industrial, que, mais uma vez, galerinha, é interpretação de texto. Vejam lá. Era esta uma das artérias principais da cidade e regurgitara de gente durante o dia todo. Mas, ao aproximar-se o anoitecer, a multidão engrossou e, quando as lâmpadas se acenderam, duas densas e contínuas ondas de passantes desfilavam. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente. Quando davam algum encontrão em outro passante, não mostravam sinais de impaciência. Recompunham-se e continuavam apressados seu caminho. O conto, originalmente publicado em 1840, apresenta um perfil das metrópoles do século XIX, destacando. Então aqui nós temos uma questão bem interessante do meu ponto de vista, porque se você lê o texto, você consegue imaginar aquelas pessoas caminhando nas ruas, as ruas cheias, a transformação que a Revolução Industrial trouxe com ela. Então aqui a gente vê ele dizendo sobre as lâmpadas se acendendo, muitas pessoas na rua, né? Muitas pessoas pensando apenas na questão comercial, seja em comprar algo nas lojas, ou seja, naquela pessoa que era dona do próprio, né, comércio. E aquela questão que a gente vê muito na cidade grande, né, que é quando as pessoas se esbarram na rua, elas não se sentem impacientes, elas simplesmente, né, se desviam e continuam apressados para o seu caminho. Então aqui a gente está falando de um grande período de mudança, claro que na Europa, né, principalmente, e até porque a publicação, né, do conto é de 1840, então a gente está falando principalmente da questão da Inglaterra, né, que é a origem do Allan Poe, e a gente está falando de uma grande mudança, certo? Então vamos lá. Qual é então a alternativa? Ele destaca o que nesse conto? Letra A solidariedade entre os habitantes, o desenvolvimento da cidadania e a força da indústria. Bom, se a gente pega lá o final do conto, a gente percebe que não está falando exatamente sobre uma solidariedade, né? As pessoas estão indiferentes entre si, estão numa multidão, mas essa multidão não se conecta, certo? Ele não está falando necessariamente da cidadania nesse sentido. Letra B, o declínio das atividades comerciais, os ruídos incessantes das ruas e a solidão dos habitantes. Poderíamos até pensar, né, sobre o ruído das ruas, sobre a solidão dos habitantes, mas declínio das atividades comerciais é um erro histórico. Pelo contrário, a gente está tendo aqui o desenvolvimento dessas atividades. Letra C, a conformação de uma nova sensibilidade, o arcaísmo tecnológico
e a imobilidade dos habitantes. Essa também é uma questão errada, que vai totalmente contrária ao que o texto diz. A gente está falando de um período de crescimento do capitalismo, da segunda revolução industrial, de um desenvolvimento cada vez mais forte das indústrias, do crescimento das cidades, né? Isso está indo contra. Letra D. O ordenamento do espaço urbano, o controle policial da circulação e o crescimento do desemprego. Também vemos nesse trecho algo mencionando desemprego ou controle da polícia? Não, a gente não vê, né? E muito menos o ordenamento urbano. E por fim, a letra E, que é a alternativa correta. O crescimento populacional, a dinâmica da circulação urbana e a impessoalidade nas relações. Então é disso que ele trata aqui. Olha como aumentou essa população, olha como é essa circulação da cidade, olha como as pessoas, elas se esbarram, mas elas não se olham, elas não se consideram, elas continuam com indiferença. Então, esse trecho ele reflete muito essas mudanças. As pessoas que aparecem nesse trecho são muitas vezes, né, vistas como pessoas que não se importam com os outros, né? A gente tem o início aqui da burguesia em ascensão, que está ali com objetivos bem definidos, que quer ali percorrer o caminho de sucesso financeiro e principalmente do individualismo. Então esse trecho traz muito sobre isso. Bom, pessoal, eu trouxe então agora outra questão de 2019, que é uma imagem e é um tema muitas vezes não tão abordado em sala de aula, infelizmente, que é o tema da Revolução Mexicana. Nós temos um vídeo aqui no canal também, tá? Sobre esse tema, você pode dar uma conferida. Mas vamos para a questão. Aqui a gente tem uma imagem de uma mulher, né? Seria uma mulher pela roupa, pelas vestimentas, e uma caveira, né? Em cima de um cavalo, e outras mulheres e homens ali embaixo, né? No chão. E a gente tem também eles representados em forma de caveira, né? Para quem não se lembra, a caveira é bastante utilizada na arte indígena, ela aparece muito na arte indígena mexicana. Existe também o Dia de los Muertos, né? Que a gente tem a caveira ali exposta, não de uma forma como a gente via na Idade Média, no feudalismo, né? Com a Igreja Católica, no sentido macabro, né? Mas algo a ser reverenciado. E mulheres aí, então. Então a gente tem na legenda, né, a caveira revolucionária. A questão diz o seguinte: produzida no início da década de 10, a gravura representa a Revolução Mexicana como marcada. Aqui, galera, eu dou uma dica para vocês. Se na escola você não viu tanto Revolução Mexicana ou você sabe um pouco, o mínimo sobre ela, você utiliza aqui nesse momento, nesse contexto, a imagem, a gravura e o que ela está querendo mostrar. Tá? Então, nós temos aqui o destaque para uma mulher em cima de um cavalo, uma mulher que está armada, outras mulheres embaixo também ali, tá? Então, vamos lá. Pela participação feminina e pela recuperação de elementos da tradição pré-colombiana. Essa é a alternativa correta. A gente tem dois elementos fortes da imagem que estão aqui no texto, tá? Umas mulheres que participaram também da Revolução Mexicana, geralmente, né, e aí mais uma vez as mulheres aparecendo aqui, né, a gente vê geralmente nas narrativas sobre esse período e sobre qualquer outro período, né, mas falando sobre os homens e a participação dos homens. No caso da Revolução Mexicana, nós tivemos a participação muito forte do campesinato, que era a maioria da população, e as mulheres também participaram, as mulheres também combateram. Vamos lá, letra B. Pela vitória dos projetos revolucionários populares e pela construção de uma nova ordem social. Quem assistiu a minha aula sobre Revolução Mexicana sabe que não foi exatamente isso que aconteceu, né? Os revolucionários populares lutaram muito para que as suas ideias, né, para que as suas reivindicações fossem colocadas em prática, mas a gente tem uma reforma mais de caráter liberal, reformista, do que exatamente uma nova ordem social. Letra C, pela negociação política diplomática e pelos altos índices de assassinatos de mulheres. Não tivemos, nesse sentido, negociação política diplomática, não temos esses detalhes na gravura. A gravura não está exatamente falando de mulheres que morreram, mas mostrando a identidade mexicana nessa gravura. A letra D, pela interferência de países estrangeiros e pela perda de autonomia do país. Mais uma vez, quem assistiu a minha aula sabe que os Estados Unidos, principalmente, interferia muito na política mexicana
Antes da Revolução, inclusive, essa era uma das reivindicações da população. O anti-imperialismo, né, de Zapata, de Pancho Villa, era muito forte. Então, no processo, nós tivemos a tentativa dos Estados Unidos de interferir, mas não tivemos a perda da autonomia e tudo mais. Letra E. Pela repressão governamental e pela imposição de castigos físicos aos revolucionários. Mais uma vez, não encontramos, né, na gravura a mesma ideia da questão. E se a gente pensar historicamente também, né, essa questão dos castigos físicos e tudo mais não aparece tanto. Houve a repressão, obviamente, mas também houve o processo revolucionário. Então, galera, aqui é uma dica bastante importante para vocês pensarem. Quando você não tem tanto conhecimento desse tema, você usa ali o que a questão dispõe para você, que é uma imagem com características marcantes. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena resolução. Se vocês querem mais vídeos parecidos como esse, coloca aqui nos comentários. Se você vai prestar o vestibular da Unesp, tá com alguma dúvida, precisa de ajuda, também coloca aqui, que eu vou respondendo. Tem vários outros vídeos aqui no canal que você pode utilizar para te ajudar, mas eu espero que esse te dê aí uma luz, te dê um auxílio. E até a próxima aula!